Fala galera do Sport Buzz, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Miluzzi e hoje eu tenho o prazer de conversar com o André Hernan. E aí, André? Lucas, tudo bem? Pô, prazer, obrigado pelo convite. É muito bom bater papo sobre a nossa profissão, sobre esse momento novo que eu estou vivendo. Esse momento novo do André que tá rendendo bastante para ele, hein? Ganhou recentemente o prêmio ACESP de melhor repórter e tá com mais de 216 mil seguidores no canal do YouTube dele. André, você esperava que ia ser tão rápida essa resposta e tão positiva do público, né? Foi surpreendente, porque eu de fato esperava assim, até uma certa desconfiança do público quando eu fiz essa transição de televisão para o digital. Por mais que eu tivesse no digital ainda quando eu trabalhava na televisão, é um universo diferente e eu sentia assim um certo receio das pessoas falarem, pô, mas esse cara aqui eu via todo dia quando eu ligava a TV, agora ele está aqui no digital. A linguagem, a questão da informalidade, então foi tudo criando um desafio. E eu acho que quando eu aceitei esse desafio, foi tão assim, eu mergulhei tanto e me senti tão envolvido, que eu acho que assim, a resposta ela acabou sendo uma resposta surpreendente, mas ao mesmo tempo uma coisa assim muito gratificante, porque acho que tudo que eu entreguei, tudo que eu venho entregando até agora é uma resposta positiva de que realmente o público entende você e entende o sacrifício que você está fazendo para se reestruturar, se reformular, enfim, ser uma nova cara aí dentro do jornalismo. E era justamente esse assunto que eu queria tocar com você. Bom, foram 18 anos ali atuando em televisão, vai para o digital ali, para a web. E a gente sabe que tem toda uma formalidade da TV, você tem que evitar algumas palavras. E agora você está livre. Como é isso para você, essa liberdade, né, para poder reportar, falar da maneira que você acha que é a correta? É muito louco isso, porque, ô Lucas, eu chegava, às vezes eu ficava muito, ficava decepcionado, porque às vezes você tinha uma baita de uma notícia, e aí você tinha um monte de detalhes, só que você só tinha 30 segundos para falar, né? E você tinha que falar correndo, porque tinha alguém que te avisava 10 segundos antes de você devolver ali a tua fala, né? Então eu me sentia assim, preso, né? Me sentia preso num modelo. E acho que ao longo dos anos, isso 2 anos assim, antes de eu começar a pensar nessa mudança e começar a pensar em algo diferente, eu já sentia que eu olhava, né, para o digital como uma coisa assim, aqui eu vou ter tempo, aqui eu vou ter liberdade, aqui eu vou poder me expressar. E até de repente falar um palavrãozinho ou outro ali, cara, normal. Do caralho. Assim. É do caralho, assim, é legal. Eu me sinto mais à vontade, acho que eu consigo ser mais eu no dia a dia, quando eu estou falando ali no digital, ou seja, no meu canal, numa live ou numa transmissão de streaming. Acho que essa liberdade ela não tem preço. Essa coisa de você poder ser você, por mais que a televisão esteja mudando a linguagem e esteja tirando um pouco essa armadura do profissional que fica ali na frente da câmera, eu acho que o digital ele já caminhou muito mais. Acho que ele já tem uma vida própria, uma identidade própria, e eu tô achando muito legal fazer parte disso e aprender com isso todos os dias. E qual que foi a maior dificuldade no começo do seu trabalho com o digital? Foi mesmo a linguagem ou foi como trazer essa notícia para o seu público? Eu de cara tomei uma decisão assim que eu falei assim, eu não vou mais colocar camisa de botão e de manga comprida. Eu não vou mais pentear o cabelo, né? Eu vou deixar a barba crescer. Então assim, eu pensei assim numa libertação como visual. E quando você se vê, né, e quando você se olha e você tá naquele teu dia a dia, que é você na informalidade, você falando, gesticulando, você falando da maneira que você quer, você começa a ter a sua intimidade ali no teu trabalho. Então o que acontece? Eu naturalmente já falo como eu falo no dia a dia.
E isso o digital me trouxe, porque na televisão você fica ali preso, né? Tanto que quando você vai entrar ao vivo, e eu sou muito de olhar no celular, porque eu estou sempre apurando e tal, às vezes recebia notícia em tempo real quando eu estava no ar. E eu estou sempre olhando pelo celular. E muitas vezes eu levava bronca porque eu estava com a cabeça baixa. E qual o problema de entrar no ar com a cabeça baixa? Você está ali apurando. Então assim, na live eu tô lá e os caras estão se matando lá no chat, estão mandando superchat. E eu tô aqui vendo no computador, vendo o WhatsApp, ou se eu tô no computador, tô vendo o telefone, eu falo, galera, tô vendo um negócio aqui, espera aí. Então assim, recebi aqui, recebi a notícia, hein? Bom, vou falar para vocês, mas eu quero mais likes aqui, quero mais galera chegando. Então, você comanda a parada. Então, essa liberdade, ela não tem preço. E eu acho que o maior desafio foi desconstruir e me sentir à vontade como eu tô em casa, como eu tô com os meus amigos, falando, só que dando notícia. Acho que esse encaixe é um encaixe que eu ainda tô tendo uma questão de uma descoberta para aprimorar e ser cada vez melhor para o público. E eu lembro que depois que você saiu da Globo, você chegou a dar uma grande entrevista para o UOL, né? E você falou em ousar, né? Sim. Você ousou. Mas o que você abriu mão para poder ousar? Na verdade, assim, o que eu abri mão, o que eu mais tinha receio quando eu fiz a mudança e era uma mudança ousada, como é que eu vou fazer para estar próximo do campo, né? Porque eu sempre fui marcado por ser um repórter de campo, o cara que está ali fazendo as entrevistas, né? Na festa do título, aquela coisa toda. Só que eu já estava muito convicto de que se eu não tivesse aquilo, eu iria conseguir aquilo de estar no campo, de estar olhando para os personagens de alguma outra maneira, né? E aí, por questões do acaso, o meu trabalho no digital, né, ele foi chamando a atenção das transmissões de streaming. Então, assim, quando o Thiago Leifert me liga e fala assim, vou transmitir a Copa do Brasil na Amazon, vem comigo. Eu falei, cara, isso aí não é um convite, isso é uma convocação, ainda mais o Thiago, que é um amigo que a gente trabalhou tanto tempo juntos. E aí, quando eu virei para a NWB e falei, fui convidado, fiquei com aquele receio. Falei, cara, tipo, eu trabalhava num lugar onde você não podia fazer nada fora. E aí, o Serginho Gandolfo, que é um dos diretores lá da NWB, falou assim para mim, cara, abraça, vai, já era para você ter falado sim. Não falou sim ainda? Então, assim, uma coisa assim que é a liberdade também de você poder fazer outras coisas fora o seu trabalho é uma coisa que tipo, veio como um presente para mim. Sim. Aí depois veio o Casimiro nos Jogos do Campeonato Brasileiro, veio o Casimiro na Copa, que foi uma coisa assim sensacional. Então o receio que eu tinha de abrir mão, de não estar no campo, ele me trouxe naturalmente pelo trabalho que eu comecei a fazer na NWB e o trabalho que eu comecei a fazer no meu canal. Então, se você me perguntar hoje, diante disso, se eu abrir mão de alguma coisa, cara, não abri mão de nada. Muito pelo contrário, eu me sinto muito distante da televisão. O meu trabalho ele é tão intenso no dia a dia e eu não completei nem um ano de NWB, mas a sensação que eu tenho é que eu já saí da TV já faz uns 5 anos. De tanta coisa, tanta novidade e tanto projeto que eu estou abraçando graças ao digital. É engraçado você dizer isso porque eu estava me preparando para a entrevista e assim, eu falei, caramba, menos de um ano, parece que o André saiu da Globo faz muito tempo. E você tocou nesse assunto de estar longe do gramado. Você é um cara que vive da apuração. Sim. A Globo te permitia com que você estivesse ali no dia a dia dos clubes, né? Como foi essa transição para você? Você sentiu diferença, dificuldade no tratamento com a fonte? Não, eu acho que a fonte se aproximou de mim. Houve uma aproximação instantânea. Porque muitas vezes, quando você está numa emissora e tudo mais, eu ouvi assim as reclamações, pô, tá gravando comigo, falo com você meia hora, 40 minutos, entra 3 minutos, pô, não quero mais falar com você. Então assim, hoje quando você faz, e hoje o carro-chefe do canal é o Visita, né, que são as minhas idas aos CTs e eu mostro todos os processos dos CTs. O do Palmeiras, por exemplo, está batendo já 1 milhão de visualizações nos 2 vídeos e são 2 vídeos de 40 minutos. Eu estava no jogo do Ituano e Palmeiras esse fim de semana e eu encontrei um dos diretores do Palmeiras e ele falou que assim, uma TV de Portugal me procurou para fazer exatamente a mesma coisa que você fez porque eles viram lá
os vídeos. E a gente está estudando aqui abrir a porta para essa TV de Portugal. Então, assim, essa coisa assim de você antes ter que explicar o porquê que entrou 5 minutos, agora você vira uma referência para outros países. Então, aproximou as fontes. Então, assim, quando você chega com uma ideia, quando você chega com um pedido de entrevista e o formato, os caras aceitam na hora. E isso não muda em relação à notícia, ao dia a dia, às apurações que eu entro no vídeo, né? Já teve fonte que me passou uma informação e aí ele viu o vídeo e falou assim, pô, mas faltou aquilo ali, que era importante e tal, não sei o quê. E eu avaliei e falei, realmente faltou aquele que era muito importante. Aí eu peguei o meu celular, virei, fiz um shorts vídeo de 1 minuto, subi no YouTube e falei, ó, tá aqui. O cara, já? Falei, cara, aqui o digital é assim, irmão. Não tem essa. Você falou, o negócio já tá no ar. Então acho que, e ele, pô, isso é legal, pô, que bacana, pô, parabéns aí pelo trabalho e tal. Então acho que assim, a minha ida pro digital, da maneira que eu trabalho, me aproximou das fontes e as fontes estão cada vez mais abertas a saber que, poxa, tem um cara, né, que eles respeitam e que tem um conteúdo tão prático e tão fácil de ir pro ar. E mercado da bola, todo torcedor de futebol tá sempre... Nossa, estamos no meio ainda da janela, parece que não acaba mais essa janela. E cara, o mercado da bola a gente sabe que tem muita fake news, né? Sim. Surgem muitos boatos, o Twitter, que a gente brinca que é terra de maluco, sai muita coisa estranha. E quando você sai da Globo, de um veículo tradicional para trabalhar na internet, você se atentou nisso, de tomar um cuidado a responder fake news, porque o mercado da bola tem Cristiano Ronaldo no Corinthians, Messi no Palmeiras, né? Não, eu assim, eu antes, né, eu ficava muito brabo, assim, ficava puto, para falar aqui o português, claro, quando alguém chegava e colocava uma notícia que eu não tinha falado. E eu ia lá e desmentia, né? E muitas vezes era página de torcedor, né? Aquelas páginas que é o Coringão News, Palmeiras News e tal, Verdão News. E eu enxergava o trabalho dessa galera, que muitas vezes, às vezes é um cara que está começando no jornalismo, que está no primeiro ano de faculdade. E o cara ainda está pegando aquilo. Eu antes, até de uma maneira meio soberba, assim, eu dava umas porradas nos caras, assim, bloqueava a página e tal. Hoje, estando no digital, cara, eu entendo que é uma galera que trabalha pra caramba, porque o cara gera conteúdo, né? E às vezes acontece assim, o cara viu o vídeo, você falou uma coisa, aí de repente ele interpretou de uma outra maneira e escreveu. Aí o que eu faço hoje? Eu mando um direct pro cara e falo assim, irmão, eu não falei isso, eu falei isso aqui, isso aqui, isso aqui. Se você puder corrigir, pode ser? E aí os caras começaram a ter começaram a se sentir próximo a mim, pô, e os caras respeitam demais. E eu no digital, eu vejo que esses caras são importantes também para mim. Por quê? Porque o cara vai escrever lá, a notícia foi dada no canal do André e bota o link lá. E quando o cara clica no link, é mais um view. Porque hoje eu sou preocupado com a minha audiência. Antes, se eu tô num programa e a audiência da Globo tá ruim, não era problema meu. Eu tinha que entregar só o meu trabalho. Hoje eu tenho que ter esse olhar global da parada. Então, se eu não tiver view, se eu não tiver visualização, o meu trabalho vai ficar para trás. Então, eu hoje vejo que essa galera que faz um trabalho e que muitas vezes se confunde numa notícia, eles são importantes para mim. Então, eu trato eles com um outro olhar, que era um olhar que eu não tinha antes. E aí quando você vê que é montagem, que aí o cara faz uma montagem com a tua carinha, o teu nome, até o selo de verificado o cara monta e faz uma brincadeira, cara, hoje eu levo na esportiva, eu brinco, eu falo, caramba, aqui ó, notícia de última hora e tal, e coloco um emoji rindo. Então assim, acho que a minha vinda pro digital, ele me trouxe também uma leveza para tratar com esses assuntos, que assuntos são sérios, né? Porque às vezes as pessoas acreditam, pô, o André falou que o Tevez está voltando pro Corinthians. Né? Como aconteceu isso, inclusive. E eu ficava muito rabugento, assim, ficava muito raivoso. E eu acho que a internet é um território que ele é aberto e principalmente quando você é leve, você consegue trafegar nele bem. E você acha que essa aproximação com o público nas redes sociais, internet,
te gerou uma outra visão do jornalismo esportivo para você trazer uma notícia sobre o mercado da bola? Porque não é só o Palmeiras, não é só o São Paulo, não é só o Flamengo, você traz de todo mundo, né? Sim, sim. E como você encara isso? Cara, agora eu tenho que ser um repórter nacional, né? A minha cara ela é muito paulista, porque eu fiquei muitos anos cobrindo só os times de São Paulo. Então, assim, o desafio hoje nosso, né, da equipe lá, ele é muito um desafio de nacionalizar a minha cara. Então, a gente está tentando furar essa bolha. A final da Libertadores foi bem legal, porque a gente foi lá cobrir lá em Guayaquil e a gente conseguiu furar um pouco a bolha Atlético Paranaense e Flamengo. Então, a gente teve entrevistas, por exemplo, com a Arrascaeta que eu fiz, que teve um boom de visualização. Então, foi um primeiro momento, uma bolha que você fura. Então, acho que talvez esse seja o desafio e conquistar fontes também nesses outros times, nesses outros lugares. Eu não me preocupo muito assim se eu, de repente, perder de dar uma notícia do Flamengo, porque eu sei que tem muita gente qualificada que está lá no dia a dia do Flamengo e que traz a notícia, né? Cito até aqui o Vene Casagrande, o próprio Caê Mota, que trabalhou comigo até pouco tempo atrás. Então esses caras eu não fico bravo de repente perder uma notícia para eles porque estão lá, mas eu vou seguindo e uma hora eu chego no nível deles. Então acho que esse é o desafio, mas eu também não tenho pressa. Quando eu fui te entrevistar aqui, vim entrevistar você, André, eu pensei muito em fontes. Pô, o André tem fonte importante, ele dá furo praticamente todos os clubes, principalmente São Paulo. Como foi conquistar essas fontes? Como é? Principalmente para quem está começando agora, sim, que é uma das coisas mais difíceis, né? Eu costumo falar que é você ter um relacionamento, né, cara? É como você ter um namorado, uma namorada, você tem ali que cuidar todos os dias dessa relação. Porque muitas vezes você acaba sendo... A gente, né, como repórter, como jornalista, já tem essa fama de chato, né? Do cara que é o carrapato, né? Do cara que quer o urubu, que quer a carniça. Então eu sempre tive esse olhar de não ser o cara que só vai ligar quando quer alguma coisa. Porque, né, imagina, o telefone tocando, pô, o André vai querer saber aquilo ali. Não vou atender. E eu, né, as principais fontes e as fontes mais importantes que eu tenho, eu comecei a fazer um trabalho assim de tipo assim, ligar pro cara e falar assim, vamos tomar um café? Vamos, pô, encontrava com a pessoa, não falava absolutamente nada de notícia, ficava falando de vida, ficava falando de filhos, ficava falando de, enfim, das viagens, resenhas do dia a dia do futebol. Ligava pro cara, via que o cara postava uma foto lá que era aniversário do filho, pô, parabéns pro filhão. E não é uma coisa assim, puta, o André é um puxa-saco dos caras. Eu acho que é criar uma relação. Porque assim, se o cara é mala, você respeita e você dá uma entrada e tal, precisa de um favor, precisa de uma informação, confirmar, você cria um distanciamento natural. Agora, quando você percebe que por trás da fonte existe um pai, um filho, um cara legal, você acaba criando esse relacionamento. E quando você cria esse relacionamento próximo, eu acho que é muito mais fácil quando você tem uma notícia para ser apurada. Então, quando eu precisar ligar para o cara e realmente tiver uma notícia, o cara vai te atender de primeira, porque você criou essa relação. E aí, dentro do jornalismo, essas relações mais próximas, elas têm que ser muito cuidadosas e eu sempre tive muito esse cuidado. Então, por exemplo, se uma fonte me chama para ir no aniversário do filho ou no churrasco, cara, eu não vou. Porque aí eu acho que é já ultrapassar um limite. Tomar um café, você vai no bar da esquina, num restaurante, ótimo, ali é um encontro formal. Agora, quando vai para a informalidade, aí você conhece a mulher, aí você conhece o primo, o papagaio, o cachorro, eu acho que é muito perigoso pro repórter. Porque aí quando o cara de repente fala assim, ó, Lucas, essa aqui não dá não, cara, senão vai me queimar. E aí? Pô, você é jornalista, você trabalha disso, você tem que noticiar. Entre perder uma amizade com uma fonte e dar uma notícia, óbvio que eu vou dar sempre a notícia. Então é um trabalho que é como andar de bicicleta. Não adianta você pegar a bicicleta que você não sabe andar e querer empinar e tirar o braço, né? Você tem que ir passo a passo. E eu fui fazendo isso desde a época que eu era produtor da TV, antes de botar a cara no vídeo, porque eu sabia que um dia eu ia botar a cara no vídeo e eu precisava criar essas relações. E eu fui criando, pô, tomei café pra caramba, ainda bem que eu gosto de café. E
Tem algum... Você citou esse exemplo negativo. Isso chegou a acontecer com você no começo de carreira? Ou até atualmente de você ter que escolher entre uma notícia e uma fonte? Cara, assim, já aconteceu de pai de um atleta querer falar, te dar uma notícia, fala tal coisa, e aí você percebia que era uma negociação, depois eu percebi que era uma negociação que não existia. Era um interesse, suposto interesse, e o cara, na verdade, ele estava querendo ganhar um aumento para o filho dentro do clube. E aí eu percebi depois, né, porque, enfim, eu noticiei, isso foi bem no começo da minha carreira de repórter, e aí depois eu vi que todo mundo acabou vendo que era uma grande cascata, né? Aí eu peguei e falei no programa, falei assim, olha, inclusive a notícia era de um lado, ela não avançou para uma negociação, era uma sondagem, só que, na verdade, o interesse do staff do jogador era de um aumento salarial no clube, e conseguiu, né? E eu falei, o cara ficou irritadíssimo comigo. Eu falei, cara, mas então me manda, eu só vou mudar aqui, fazer uma errata ou fazer uma consideração aqui se você me mostrar a proposta. Papel timbrado, o clube assinado pelo diretor. Então tá bom. E eu nunca mais falei com esse cara. O filho dele, inclusive, já se aposentou. Não pode é um ex-jogador. Não, vamos revelar. Não vou, senão eu vou tá cometendo aqui uma inconfidência meio chata. E esse trato, você falou do jogador, o que é mais complicado? O dirigente, o jogador, ou uma pessoa próxima do jogador, a família? Qual é a pessoa mais difícil de você manter esse relacionamento? Cara, os diretores, eles vão passando, né, pelos clubes, né? Os jogadores, eles jogam, mudam de clube, às vezes o cara vai pra fora, você perde um pouco do contato. Cara, família é complicado. Família é complicado, porque às vezes o cara é mais vaidoso do que o jogador, né? Então, é aquela coisa assim, sabe? O jogador tá na reserva, aí o cara liga, vou ligar pro Lucas, o cara tá na reserva, você tem que fazer uma matéria que ele tá arrebentando nos treinos, mas tá na reserva. Aí, pô, é meio assim, você tem que saber contornar, mas assim, parente de jogador às vezes é meio complicado, assim, porque o cara, às vezes ele te dá uma boa informação, uma boa notícia, e aí é aquela que você tem que depois ouvir, pô, te consagrei, agora você tá me devendo. Então eu falo pro cara, isso aqui não é uma troca de favores, né, tipo assim, é uma relação, assim, e é complicado quando você conhece e cria alguma relação com um familiar de jogador. Isso não estou nem falando de informação. Às vezes você vai numa entrevista e conhece familiar, o cara fica te mandando 50 mil WhatsApp, oi, aquela matéria, sai quando e tal. Cara, é complicado. É complicado. E aí a gente estava falando também sobre números, né? Voltando um pouco para essa parte digital e voltando também na parte de você deixar a Globo e falar que você não queria entrar na sua zona de conforto, né? Sim. Aparentemente você não parece estar, mas você tem 216 mil seguidores no YouTube, que é coisa pra caramba, tá tendo uma resposta positiva nos seus conteúdos, recebeu o prêmio. Você acha que você tá entrando na sua zona de conforto na internet? Cara, acho que não. Acho que eu não tô nem... Eu tô um pouco confortável ainda, para te falar a verdade, cara. Acho que vai demorar porque a internet, ela é todo dia uma novidade, né, cara? Ela é um terreno gigantesco para você explorar. Ou você pode ir para lá, você pode ir para cá, você pode ir pro meio, ou então você pode voltar. Então, assim, é muito tentativa, erro e acerto, né? Então, assim, o modelo de trabalho da televisão, ele é um modelo que há muito tempo ele é igual. Há muito tempo ele é igual, ele muda muito pouco, né? Às vezes ele tem uma roupagem nova, acho que o Thiago Leifert conseguiu fazer um negócio que foi histórico para a profissão, para o jornalismo esportivo, Tadeu Schmidt também, vários, né? Para não ficar citando aqui só um ou dois, mas é sempre um modelo dentro de uma caixa, né? Dentro de um cercadinho. E eu acho que o digital, ele tem um território a ser explorado que ele é infinito. Então eu acho que foi até a minha escolha
E quando eu falo de zona de conforto, é o meu medo de atingir uma zona de conforto que eu ainda não tinha atingido quando eu estava na TV. Porque eu estava, cara, assim, é aquele papo de maluco, né? Um monte de gente me chamando de louco. Você quer ir embora agora, você está no auge, cara. Você está no seu melhor momento na televisão, como é que você vai embora agora? Cara, tipo, eu sei que daqui a 2 anos, 3, dali 2 anos, 3, eu não seria mais. Eu estaria cansado, né? Enfim, por outros vários motivos. E eu acho que no digital, não. Se você tem o fôlego para caminhar, você vai caminhar. E eu acho que profissionais como eu, e eu me considero um inquieto por natureza, acho que eu só vou parar quando realmente eu estiver satisfeito de tudo que eu fiz. Mas dentro do digital, cara, eu quero fazer muita coisa ainda. Então, eu não estou nem olhando para a zona de conforto nesse momento. Eu ainda estou desconfortável com o digital, ou seja, tem muita estrada ainda. E você pretende continuar nessa pegada de mercado da bola, de furos, ou você já está mirando um outro tipo de conteúdo para o seu canal? Não, eu acho que o mercado da bola, ele, cara, para mim é como se eu tenho 2 filhos, né? Como se ele fosse o terceiro filho. Eu cuido desse tema como se fosse um filho. Eu acho que eu nunca vou deixar o mercado da bola. O que eu tenho, assim, muito convicto na minha cabeça, assim, é que eu acho que daqui para frente o canal André Hernan dentro da NWB, ele pode ser uma marca, né, a marca do jornalista com tantos anos e especializado em mercado, mas eu quero trazer pessoas novas, eu quero formar jovens jornalistas com esse perfil de apuração. Né? Por exemplo, trazer 3, 4 pessoas que estejam se formando e criar um reality dentro do canal. E a gente vai ensinar como é que apura, como é que você tem uma fonte, e aí a gente vai criar um reality dentro que a NWB é espetacular no entretenimento, né? Tem o Desimpedidos, o Camisa. Então a gente pode criar um reality de jornalismo para formar um apurador. E aí você criar esse cara, formar esse cara para que ele seja um fuçador, um cara que vai trazer notícia, um cara que vai trazer furo e que vai trazer em primeira mão o mercado da bola. Então, assim, eu, na figura de especialista de mercado, eu acho que eu vou continuar por muito tempo, mas eu quero formar uma nova galera. É uma coisa que eu estou, assim, esse ano de 2023, batendo muito nessa tecla. Eu quero que as pessoas estejam comigo e as pessoas também tenham esse perfil. Espero conseguir. Ah, não, com certeza. E indo para essa parte de mercado da bola, essa sua especialidade, né? A gente está vivendo um fenômeno novo no futebol, né? Que é a SAF. Sim, sim. Qual a sua opinião sobre isso? Cara, eu acho que assim, eu tive na Portuguesa, foi um vídeo que foi na semana passada, e cara, a Portuguesa quase fechou as portas, né? E na entrevista o presidente falava, olha, só a SAF pode salvar a Portuguesa. A gente viu um Botafogo com muita dívida e com dificuldade mesmo com o SAF. O Vasco agora contratando 10, 12 jogadores, está se reerguendo. Cruzeiro, a mesma coisa. Eu acho que veio para ficar e quem tem essa coisa aquela coisa romântica do futebol como clube social, eu acho que hoje o que mata um clube é essa coisa de você ser unificado com o social. Já passou da época do futebol brasileiro ter o funcionamento de um clube como se fosse uma empresa. Você pega o Palmeiras e o Flamengo, por mais que eles sejam clubes ainda, né, no modelo antigo, eles funcionam como uma empresa porque eles têm um investimento externo. E acho que esse funcionamento mostra o porquê que a bola não entra por acaso. Então, eu gostaria de ver um dia uma Série A do Campeonato Brasileiro com mais times do Nordeste, né? O Bahia é um exemplo, se organizando e vendendo seu produto. Imagina você ter ali um Brasilzão ali pegando todas as regiões do país e times fortes com investimento. Cara, ia ser muito melhor do que a Premier League. Muito melhor. Esquece. E muito se fala que a SAF vai ser protagonista, né? O Botafogo, o Cruzeiro no mercado da bola, no lugar de clubes como Corinthians, Palmeiras e Flamengo, né? Você acredita que essa suposição
vai se tornar uma realidade mais para frente? Eu acho que sim, porque você pega o Vasco, né? O Vasco está sondando Papu Gomes, né? Que é o jogador que foi campeão com a Argentina na Copa. O Botafogo foi buscar caras que estavam na Europa e ganhando salário da Europa. É que como ainda está muito no começo, então você tem que fazer e esses caras são muito conscientes das metas, como trabalham como empresa, eles vão trazer jogadores mais de mercados menores. Mas quando eles estiverem organizados e puderem ir para cima e trazer grandes jogadores, eu acho que eles vão bater de frente com o Flamengo, com o Palmeiras tranquilamente. Acho que não é uma loucura não pensar nisso, daqui a uns anos. Você disse dessa romantização do social, né, com o clube de futebol. Você conhece muito bem o Corinthians. Sim. Você acha que o Corinthians teria condições de se tornar uma SAF? Você acha que é um time que vai se tornar? Caminha para isso? Acho que todo clube, Lucas, pode se tornar SAF ou pode caminhar para isso. A questão é a mentalidade do dirigente. Hoje o Corinthians entende que não, que pode caminhar sozinho, agora que pagou o estádio ou está pagando o estádio e a receita do estádio está podendo entrar no clube. O São Paulo já tem uma outra cabeça, né? Para falar de grandes clubes, né? O São Paulo tem uma outra cabeça e está preparando um terreno para uma SAF daqui a uns anos. Acho que o Palmeiras não precisa, não tem nem que olhar porque não precisa nesse momento. Mesma coisa do Flamengo. Então, eu acho que os grandes clubes vai muito da cabeça do dirigente que está ali no momento. Então, acho que o Duílio, presidente lá, não enxerga nesse momento. Acho que é muito do dia a dia do clube e principalmente de quem está no comando. E voltando para a parte de apuração, negociação, qual o furo que você considera que é o seu mais importante da carreira? Cara, você sabe que é engraçado, né? Você tem uma marca ali de mercado, né? Mas acho que o furo que foi, assim, que mais me trouxe dificuldade e mais me trouxe até coisas aleatórias foi quando eu consegui pela primeira vez entrevistar o Amarília, Carlos Amarília, depois daquele episódio das denúncias do jogo Corinthians e Boca de 2013. Inclusive eu estava naquele jogo, foi um absurdo. Eu nunca vi uma coisa tão bizarra como aquela. E aí, logo depois que saíram as denúncias numa TV argentina de um dirigente da Argentina acusando o árbitro, isso envolvia diretamente o Corinthians. Então a gente na época decidiu que tinha que ir atrás dele, mesmo sem ter nada prévio contactado ou marcado. E eu fiquei 9 dias em Assunção atrás do Amarília. E essa apuração, ela tem assim, ela é um manual, né, de tudo que um repórter pode viver de adrenalina e até conseguir a entrevista. Num primeiro momento ele não quis saber da gente, né, ele batia o telefone na cara, desligava, ia na frente, ele fechava as janelas e tal, saiam daqui, né, porque tinham outros colegas também paraguaios que estavam querendo descobrir a história, né, ou querer entrevistar ele. E aí eu comecei a fazer um processo inverso. Eu comecei a me aproximar dos amigos do Amarília. Então eu mapeei os amigos dele, quem eram os caras mais próximos, claro, com a ajuda de um colega ou outro que trabalhava lá em Assunção. E aí eu descobri que um bandeirinha aposentado, que começou a carreira junto com ele lá atrás, tinha virado cabeleireiro. E aí eu fui no salão desse bandeirinha e, pra minha sorte, o cara era, tipo, muito resenha. Tipo, quando eu falei Brasil, o cara, eu tenho um sonho de ir no carnaval. Eu falei, vou te levar no camarote lá na Sapucaí. Eu já tava prometendo um monte de coisa que eu não podia cumprir, mas eu queria ficar amigo do cara. Cara, cortei o cabelo 3 vezes. Eu voltei pro Brasil praticamente careca, de tanto que eu cortava o cabelo. Aí eu falava pro produtor, corta o cabelo também. Falava pro cinegrafista, corta o cabelo também. Então a gente foi criando uma relação com ele, que ele foi falando, olha, ele vai estar em tal parque, porque como ele está punido e ele estava sem poder apitar, ele está mantendo a forma física num parque. A gente ia no parque, ele não estava. Aí ele descobria que a gente tinha ido no parque, ele ia treinar em outro lugar. Aí ele descobriu que vocês estavam lá, então ele agora está no círculo de árbitros, que é tipo uma espécie de uma academia só para árbitros. Aí a gente ficava fazendo plantão lá. Aí teve um dia que ele entrou com o carro, quando ele saiu, não deu pra, a gente não ia ficar fazendo perseguição, mas a gente tinha visto o carro dele lá. E aí ele falou assim, ó,
tá difícil, ele não quer falar, mas eu quero ajudar vocês. Então eu vou te dar a letra boa. Tem um parque, que é um parque mais famoso lá de Assunção, chama Parque Inhuguaçu, acho que é. Ele vai todos os dias às 6 da manhã, num dia específico, porque aí ele não quer ninguém e tal, e ele vai lá e faz um treino mais forte. Aí a gente encostou e a gente ia embora, porque assim, era tanta tentativa e a gente falava pra chefia no Brasil, ó, vai dar. Aí os caras, não, desiste, valeu, vocês já tentaram de tudo, volta. E a gente tinha um voo às 2 da tarde, só que a gente tinha uma última tentativa às 6 da manhã. A gente acordou às 4 e foi pra lá, pro parque. E aí eu criei uma cena com o meu cinegrafista, a gente criou um teatrinho. Eu falei assim pra ele, quando ele chegar, tirar com roupinha de academia, se preparar do carro e tal, a gente sabia até a placa do carro dele, cor, modelo, tudo, a gente sabia tudo. Eu falei assim, ó, quando você chegar, quando ele chegar, você vai com a câmera em cima dele. Grava, mete a câmera na cara dele. E eu vou te dar uma bronca. Eu falei pro nosso cinegrafista, vou te dar uma bronca. E aí ele chegou, o Felipe Silveira foi lá, não sei o quê. Eu falei, bom, se o Amarília ficar puto e for embora, pelo menos a gente tem uma imagem tentando fazer a imagem dele e a gente faz um contexto ali, qualquer matéria. Tentamos falar e não conseguimos. E aí eu falei, pô, Felipe, para com isso, para de gravar, cara, respeita o seu Carlos Amarília, um grande profissional, e não sei o quê, faz o seu trabalho direito, pede desculpa pra ele. Aí o Amarília, tipo, olhou e falou assim, realmente, você é muito mal educado, pede desculpa. Eu falei, pede desculpa agora. Desculpa, seu Carlos. Vai pra lá agora que eu vou conversar com ele. Oh, me desculpa, Amarília, pô, eu sei que você tá vivendo um terror na tua vida e tal, mas bota logo uma pedra nesse assunto, fala com a gente, eu vim do Brasil, tô aqui há 9 dias atrás de você e eu acho que você deve uma explicação. Se você é inocente ou culpado, quem vai julgar não sou eu. Eu tô aqui só para te entrevistar e para te ouvir, eu não sou um juiz aqui. Né? Eu sou aqui um repórter que quer uma palavra tua e é uma palavra de impacto porque é um dos maiores clubes do Brasil. E aí ele pensou, ele falou assim, cara, tá bom, eu vou falar. E aí a gente gravou ali na hora e aí, tipo, quando a gente foi embora, foi assim, aquela comemoração, tipo o Galvão e o Pelé juntos no Tetra ali, sabe? Tipo, e aí a gente cancelou a passagem, começou a mandar e aí foi uma entrevista, um furo, né, de reportagem que ficou bem marcado e eu acho que todos os 9 dias, indo atrás de amigos, indo atrás de pessoas próximas, indo para lá, indo para cá, acho que é um manual de como você fazer jornalismo e a gente fez e acho que foi bem legal e eu guardo esse episódio como um episódio bacana assim, da minha carreira de repórter. E aquele que te quebrou no meio, que você tinha certeza que, tá certo, e aí você foi... Ah, cara, acontece, né? E assim, ó, eu estou aqui não como aquele boxeador que só conta nocaute na carreira, conta só vitória na carreira, também tem o nocaute, né? Eu cravei que o Pablo, que tá no Atlético Paranaense, mas que tinha arrebentado no Atlético Paranaense, ia jogar no Flamengo. E assim, foi engraçado esse episódio porque a fonte que me passou a notícia ia ganhar uma comissão. Então o cara estava muito interessado em passar a notícia adiante, porque, cara, tipo, ele ia ganhar uma comissão, era um intermediário, e o cara não tinha por que inventar aquilo, né? O cara vai inventar, pô, vou ganhar 1 milhãozinho aqui, 2 milhõezinhos aqui. O cara me mostrou, inclusive, como é que fala? Um papel ali, um documento com valores e tal. Eu falei, pô, isso aqui não tem como fugir, né? Aí eu fui lá e pum, no Twitter. Cara, virou meme aquilo ali, porque depois o São Paulo veio com uma proposta melhor e de última hora levou o Pablo. E o Flamengo acabou contratando o Gabigol e o resto é história. Mas eu fiz um meia-culpa ali, porque eu falei, acho que eu fui imprudente, né? Porque eu confiei na pessoa, a pessoa também tinha certeza de que ia acontecer, mas faltou um cuidado de checar do outro lado. Tipo assim, hoje eu prefiro não dar a notícia em primeira mão, de repente um outro colega que também está na mesma história dá primeiro, do que eu morrer com uma barrigada, porque isso é muito ruim. Você pode acertar 10, 15, 20 vezes. As pessoas vão falar, ah, beleza, é o André, é o Lucas, ele sempre acerta.
Agora erra uma. Erro, o erro te marca negativamente. O erro é fatal. O erro é fatal, ele te marca. E a gente está numa posição que a gente não pode errar. Porque a gente lida com uma coisa muito séria que é a notícia, né? A vida das pessoas, né? E a responsabilidade que a gente tem que ter é muito grande. Então hoje eu parto desse princípio. Eu sou chato, que eu tenho uma notícia e eu checo às vezes com mais uma pessoa para ter o cuidado antes de ir para o ar. E é a última, assim, para finalizar sobre o mercado da bola, e a gente já faz o encerramento. Você estava no caso do Dudu, na época que ele veio para o Palmeiras? Eu tava de longe, mas eu lembro que tanto que quando acontece a notícia do Palmeiras, eu e outros 2 repórteres foram os que receberam primeiro a notícia. Um diretor lá passou para um e passou para outro, porque eu lembro que eu coloquei no Twitter. Eu falei, como assim ele? Pois é, que é Palmeiras e tal, o cara respondeu. Eu falei, caralho. Fui lá no Twitter e tipo a galera começou, você tá louco? Que loucura é essa? Era um domingo de manhã. Que loucura é essa? Não sei o quê. E aí eu lembro que outros 2 caras, né, já tinham noticiaram junto, ou noticiou 5 minutos depois. E eu me lembro que estava muito encaminhado com o Corinthians. E eu me lembro do Bruno Lohance, meu ex-colega lá da Globo, estar em cima desse episódio. E ele, tipo, tanto que ele entra no ar, depois viralizou o vídeo recentemente também, que ele fala, tá tudo certo, o famoso só falta assinar. Então ele acreditou, porque o cara que passou a informação para ele falou assim, inclusive ele já tá com visto para a Florida Cup, né, que o Corinthians ia disputar a pré-temporada, já estamos com o visto dele. Cara, imagina você, tá com visto, o jogador, o cara te manda o print do visto, tá contratado, não tem como, você vai na certa e crava. Então, por isso que eu falo, cara, assim, tipo, eu no episódio do Bruno, é mais ou menos parecido do episódio do Pablo comigo, o cara te mostrou um documento daquilo que ele ia ganhar e falou, tá fechado no Flamengo. É aquela coisa de ser cuidadoso, de você ter mais de uma fonte. Beleza, tá aqui o passaporte, tá tirando, mas, cara, o passaporte, você compra uma passagem, às vezes você não vai, né? Então, acho que é um cuidado, é um aprendizado que fica de cada notícia, porque cada notícia, cada apuração é uma história. E acho que é bem por aí, de você ter o cuidado. Mas eu me lembro que eu estava à distância na história, mas caiu no meu colo a notícia do Palmeiras e eu sapequei, eu me lembro que foi assim o dia inteiro, uma baita de uma repercussão. Bom, galera, esse foi André Hernan, especialista em mercado da bola, sucesso no YouTube, carreira brilhante. E André, pra gente finalizar, manda um recado para quem é seu fã, para quem gosta do seu trabalho, quem está começando no jornalismo esportivo. Eu vou fazer aqui já logo a propaganda. Se você não se inscreveu no canal André Hernan, no YouTube, se inscreve agora. Ativa o sininho, porque todo dia tem 2 vídeos, hein? 2 vídeos com notícia diariamente. A gente tem as lives, tem as entrevistas, tem os especiais nos finais de semana. Então, assim, eu queria agradecer a vocês pelo espaço aqui, para eu poder falar da minha carreira, poder falar desse prêmio, que é o prêmio mais importante de todos que eu ganhei da CESP, porque acho que é um momento que eu estou numa transição de carreira, assim, de plataforma. E eu fiquei muito feliz porque esse prêmio ele não é um prêmio de voto popular, né? Ele é um prêmio que quem vota é a categoria, quem vota são os jornalistas que votam. E a partir do momento que eles me escolheram, mesmo estando no digital, como melhor repórter de 2022, mostra que o trabalho está sendo bem feito e que a gente está no caminho certo. Então, queria agradecer e deixar esse recado de agradecimento para a galera. Beleza? Valeu, André. Obrigado, Lucas. Viu? Valeu. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.